Com as bênçãos de Deus, iniciamos mais uma reunião extraordinária, cumprimentando o vereador Beto, primeiro secretário, vereador Hilton, segundo secretário, vereador Ronaldo, vereadora Zélia, vereador Zé Nilton, vereador Enildo do sindicato, vereador Roberto Galvão, a imprensa aqui presente, assessores de trabalho. Pedir para que todos fiquem de pé para cantarmos o hino de nossa cidade. E avante, princesa formosa, ao porvir que te espera e sonho, verde, forte, robusta altaneira, de teus filhos é ardente sonho, limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil, tua serra, teu Capibaribe, tuas fontes e tua matriz, me tumesse o peito que é teu, sendo eternamente feliz, limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Peço para a secretaria ler a ata da reunião. A ata da terceira reunião extraordinária do terceiro período legislativo do ano de 2023, na Câmara Municipal de Limoeiro, presidida pelo vereador Daniel Paulo de Moura. Ao 15º dia do mês de setembro do ano de 2023, foi realizada a terceira reunião extraordinária do terceiro período legislativo do ano de 2023, na Câmara Professor Agripino de Almeida, situada na Rua da Matriz, número 134, Limoeiro, Estado de Pernambuco, às 10 horas. Presentes os senhores vereadores: Daniel Paulo de Moura, Antônio Machado de Souza Neto, Enildo de Araújo Souza, José Hilton da Silva Arruda, José Nilton Cavalcante, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, Juarez Antônio da Cunha, Marcos André da Silva Paz, Marcos Sérgio Barbosa da Silva, Roberto Marques da Silva, Severino Inácio de Luna e Zélia Maria Barbosa Marques. Estavam ausentes os vereadores José Gino Corrêa de Oliveira Neto e José Ronaldo de Moraes. Verificando o número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e autorizou a secretária dos Trabalhos a fazer a leitura da pauta do dia. Do Executivo, ofício número 312/2023, GP, Limoeiro, de 12 de setembro de 2023. Ao excelentíssimo vereador Daniel Paulo de Moura, presidente da Câmara Municipal de Limoeiro. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho respeitosamente, nos termos do artigo 51, primeiro, da Lei Orgânica Municipal, requerer a Vossa Excelência que se dignem convocar a sessão extraordinária do Legislativo Municipal com a finalidade de apreciação e votação em caráter de urgência especial, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, do projeto de lei ordinária número 014, de 12 de setembro de 2023. O referido projeto de lei ordinária autoriza o Poder Executivo a repassar os recursos recebidos
a título de assistência financeira complementar de que trata a emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do quadro de servidores públicos do município de Limoeiro e da outras providências. Esclarecemos que o repasse de recursos recebidos a título de assistência financeira complementar não se encontra abrangido pelas hipóteses previstas nos incisos contidos no parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica do município de Limoeiro, pelo que se trata de hipótese de projeto de lei ordinária. Por fim, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requer-se a tramitação desta proposição em regime de urgência especial, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do RI. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para ensejar votos de consideração. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Mensagem número 014/2023. Senhor presidente e senhores vereadores, em conformidade com o disposto no artigo 60 da Lei Orgânica do município de Limoeiro, Estado de Pernambuco, remeto para apreciação dos nobres edes projeto de lei ordinária número 014/2023, que visa autorizar o Poder Executivo a repassar os recursos recebidos a título de assistência financeira complementar do que trata a emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do quadro de servidores públicos do município de Limoeiro e da outras providências. Esclarecemos que a autorização para o repasse de recursos recebidos a título de assistência financeira complementar não se encontra abrangido pelas hipóteses previstas nos incisos contidos no parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica do município de Limoeiro, pelo que se trata de hipótese de projeto de lei ordinária. É imperioso também enfatizar que a propositura em comento dispensa a elaboração de estimativa de impacto financeiro, eis que se limita a autorização para a efetivação do repasse de valores na medida e no limite que forem recebidos a título de assistência financeira complementar da União, nos termos do artigo 198, parágrafo 15 da CF/88, com a redação dada pela EC número 127/2022, para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiros do quadro municipal. Por fim, utilizando-se das prerrogativas inseridas no artigo 120 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requer-se tramitação desta proposição em regime de urgência especial, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do RI. Pelo exposto e justificado, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do citado projeto de lei ordinária perante essa egrégia Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Limoeiro, Pernambuco, em 12 de setembro de 2023. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Projeto de lei ordinária número 014/2023, emenda. Autoriza o Poder Executivo a repassar os recursos recebidos a título de assistência financeira complementar de que trata a emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do quadro de servidores públicos do município de Limoeiro e da outras providências, acompanhado de parecer jurídico da assessora jurídica desta Casa Legislativa. Assunto: projeto de lei ordinária número 014/2023, o qual autoriza o Poder Executivo a repassar os recursos recebidos a título de assistência financeira complementar de que trata a emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do quadro dos servidores públicos do município de Limoeiro e da outras providências. Conclusão. Diante o exposto, a assessora jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei ordinária número 014/2023, devendo ser realizada consulta às comissões pertinentes e, após ter o seu mérito submetido à apreciação do plenário desta Casa Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. Milena Patrícia Santos Moura, assessora jurídica.
O projeto passou pela Comissão de Redação e Leis e foi aprovado por unanimidade. O projeto passou pela Comissão de Finanças e Orçamento e foi aprovado por unanimidade. O projeto foi posto em discussão. O vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva usou da tribuna para explanar sua opinião da importância deste projeto aos portadores de serviços da saúde, que são verdadeiros heróis. Enfrentaram com muita dignidade e coragem a pandemia da Covid-19, colocando suas próprias vidas em risco, tentando salvar vidas. Muitos ficaram vários meses longe de suas famílias, tentando protegê-los do vírus. O projeto trata de repasse financeiro para os profissionais da saúde. O vereador Antônio Machado de Souza Neto usou da palavra para fazer alguns questionamentos em relação aos pagamentos, como vai ser realizada a distribuição desses repasses financeiros. Cita que o referido projeto deixa algumas lacunas em aberto, ou seja, dúvidas referentes ao piso salarial destes profissionais, justificando assim seu voto favorável. O vereador Severino Inácio de Luna usou da tribuna para defender e justificar o seu voto favorável, ressaltou a importância desses reajustes nos salários desses profissionais, que são essenciais para todos nós. Saúde é primordial. Também usou da palavra o vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior para defender e justificar seu voto favorável ao projeto, considerando o fato importante, categoria importante e histórica esta conquista. Uma conquista repassada a esta categoria que foi muito importante na pandemia da Covid-19 para todos nós. O valor será destinado individualmente através do CPF, proporcionar dias melhores para esta categoria é muito justo. Este projeto está sendo orientado pela portaria do Ministério da Saúde, número 1135, que fala sobre os critérios desse repasse, e a própria emenda constitucional número 127, que fala dos critérios que estes repasses serão feitos por CPF, informações vindas do InvestSUS. O vereador Antônio Machado de Souza Neto usou da palavra novamente, dizendo que a provocação que ele fez é que o projeto não se trata de piso, é feito por rateio, por classe, mas o grande questionamento é o piso. A nível nacional, a grande dúvida é como fica o piso salarial desses profissionais. O vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior usou da palavra para esclarecer que o município terá que fazer essas adequações referentes aos repasses. O vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva usou da palavra para solicitar que os vereadores responsáveis pelas comissões se reúnam e dêem seus pareceres e tirem suas dúvidas antes das reuniões. O presidente da mesa se colocou dizendo que sempre deixou as comissões à vontade para que sejam feitas as discussões e os pareceres. O vereador Roberto Marques da Silva também usou da palavra para defender e justificar seu voto favorável ao projeto. Constitucionalmente, a União tem competência para executar esses repasses. A vereadora Zélia Maria Barbosa Marques usou da tribuna para parabenizar a classe e ressaltou o orgulho em dar seu voto favorável ao projeto e a essa categoria. O projeto foi posto em discussão e foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião e marcou a próxima para o dia 18 de setembro de 2023, para as 9 horas. Do que, para constar do primeiro secretário, eu, Roberto Marques da Silva, mandei lavrar a presente ata, que lida e achada conforme assino com o senhor presidente e os demais vereadores. Ô, Sotão. Sotão. A ata da terceira reunião extraordinária do terceiro período legislativo do ano 2023 encontra-se em discussão. Não havendo discussão, faz a votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Peço para a secretária ler a pauta do dia. Ofício GP número 307/2023. Limoeiro, 4 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor Daniel Paulo de Moura, presidente da Câmara Municipal de Limoeiro. Senhor presidente e demais vereadores, em virtude do recesso parlamentar, venho requerer a convocação dos membros desta Casa em sessão extraordinária com fulcro no artigo 51, primeiro, da Lei Orgânica Municipal para apreciação do projeto de lei ordinária número
2023, que autoriza a abertura de decreto especial ao orçamento anual de 2023 e da outras providências. Protocolado nesta Casa Legislativa em 30 de 8 de 2023, cuja convocação será definida conforme a conveniência de Vossa Excelência em caráter de urgência. Sem mais para o momento, renovamos voto de elevada estima e consideração. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Ofício GP número 305, 2023. Limoeiro, Pernambuco, 30 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor presidente Daniel Paulo de Moura, Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro, Pernambuco. Prezado senhor, em anexo, estamos encaminhando a esse egrégio Poder Legislativo para devida apreciação projeto de lei ordinária número 03/2023, que trata da abertura de decreto especial para atender à lei Paulo Gustavo. Sendo que se apresenta no momento, aproveitamos o ensejo para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Mensagem número 03/2023. Limoeiro, em 30 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, submeta à apreciação de vossas excelências o projeto de lei ordinária que promove a adequação orçamentária à lei orçamentária anual com vistas à abertura de decreto especial para recebimento dos recursos da União, oriundos da Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, amplamente conhecida como Lei Paulo Gustavo. A Lei Complementar número 195/2022 dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para a execução das ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Obrigada. Desculpa aí, minha gente. As ações executadas por meio da referida lei complementar serão realizadas em consonância com o Sistema Nacional de Cultura. As ações executadas por meio da referida lei complementar serão realizadas em consonância com o Sistema Nacional de Cultura, organizada em regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, conforme disposto no parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar número 195, de 2022, e do artigo 216-A da Constituição Federal, notadamente relação à pactuação entre os entes da Federação e a sociedade civil no processo de gestão dos recursos oriundos da lei. Neste sentido, cumpre informar que o crédito especial será financiado na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, fonte de recursos, transferências da União. Deste modo, resta imprescindível a adequação da lei orçamentária anual vigente para fins de autorização de abertura de créditos especiais nos termos do artigo 42 da Lei número 4.320, de 17 de março de 1964. São as razões que justificam o encaminhamento da presente proposta de projeto de lei ordinária à consideração desta Casa Legislativa. Por fim, tendo em vista a relevância da matéria e a existência de prazo legal para formalizar a adequação orçamentária e atendimento das ações constantes do projeto de lei ordinária, solicita a tramitação em caráter de urgência. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Projeto de lei ordinária número 03/2023. Emenda. Autoriza a abertura de decreto especial ao orçamento anual de 2023 e da outras providências. Parecer jurídico. Assunto. Projeto de lei ordinária número 03/2023, o qual autoriza a abertura de decreto especial ao orçamento anual de 2023 e da outras providências.
Direito Constitucional e Administrativo, Projeto de Lei, Autorização, Abertura de Crédito Especial, Anulação de Dotação, Iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, Adequação, Constitucionalidade. Primeiro relatório. Consulta-nos a presidência da Casa Legislativa com o escopo de obter parecer opinativo quanto aos aspectos de legalidade, juridicidade, constitucionalidade e técnica legislativa do projeto de lei em epígrafe. Trata-se de propositura de projeto de lei no qual o Poder Executivo pretende autorização para a abertura de crédito especial no orçamento vigente para o Fundo Municipal de Cultura, FMC, para atendimento de ações destinadas ao setor cultural, objetivando o recebimento de recursos da Lei Complementar número 195/2022, Lei Paulo Gustavo, LPG. Instrui o pedido no que interessa. Primeiro, mensagem 03/2023 e segundo, minuta do projeto de lei número 03/2023. Ressalta-se que o teor do referido projeto tem identidade com o projeto de lei ordinária número 012/2023, o qual foi retirado de pauta pelo Executivo antes da votação para ajustes e correções no que pertine aos valores das dotações orçamentárias apontados em parecer jurídico anterior. É breve o relatório, passa-se a apreciação. Segundo, dos fundamentos jurídicos. Inicialmente, cumpre trazer à baila o que precentou a Lei Orgânica do Município no tocante à competência em razão da matéria e iniciativa do referido projeto de lei. Vejamos. Artigo 61. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que dispunham sobre. Terceiro, matérias sobre a organização administrativa. Pessoal da administração do Poder Executivo e orçamentária. Consta na Constituição Federal, SF/1988. Artigo 65. Leis de iniciativas do Poder Executivo estabelecerão. Terceiro, os orçamentos anuais. Consta no artigo 37 do Regimento Interno com atribuição do plenário. Artigo 37. São atribuições do plenário. Quarto, autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais, bem como aprovar os créditos extraordinários. Os créditos adicionais são ferramentas destinadas ao reforço da dotação orçamentária quando uma dotação se mostra insuficiente, a criação de créditos quando não há dotação orçamentária específica na LOA, e a criação de créditos para as despesas urgentes e imprevistas, em casos de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Sendo assim, os critérios adicionais são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Considera-se créditos adicionais, como precentua o artigo 40 da Lei nº 4.320/64, Lei do Orçamento, as autorizações de despesas não computadas ou insuficientes dotadas na Lei do Orçamento. De conformidade com o artigo 41 do mesmo diploma legal, os créditos adicionais dividem-se em: primeiro, suplementares, quando se destinam a reforçar a dotação orçamentária, e segundo, especiais, os reservados às despesas que não tenham tido dotação orçamentária específica. O projeto de lei em tela pretende justamente a abertura de créditos adicionais do tipo especial, visto que as despesas não estão previstas originalmente na lei orçamentária. No mesmo sentido, precentua o artigo 42 da mesma norma que os créditos adicionais serão autorizados por lei e abertos por decretos do Poder Executivo. Doutra banda, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 167, 5º, vedação para a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e ainda sem indicação dos recursos correspondentes. Pois bem, tecidos os apontamentos iniciais, passamos a análise ao projeto de lei em referência. O projeto de lei se divide de seguinte forma: o artigo 1º, o qual contém a autorização para a abertura de crédito especial, e o artigo 2º, que prevê a fonte dos recursos, anulação de dotação. As normas gerais de contabilidade pública estão listadas, sobretudo, na Lei Federal nº 4.320/64, o qual determina em seu artigo 46. Artigo 46. O ato de abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa até onde for possível. No caso em análise, o projeto de lei em referência atendeu às exigências legais,
discriminando adequadamente as despesas criadas com sua respectiva indicação individual e apontando a receita necessária e suficiente à cobertura das despesas. Ademais, versa aludida à legislação que, artigo 43, a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será procedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para fim deste artigo, desde que não comprometidos. Terceiro, os resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Portanto, a anulação de dotação constitui legítimo motivo para a abertura de crédito adicional. No que pertine à mensagem e justificativa apresentada, verifica-se que, apesar de constar fundamentação da abertura do crédito especial para recebimento de recursos de transferência da União, na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei Federal número 4.320/64, com enquadramento dos recursos como provenientes do excesso de arrecadação, quando se verifica do teor do projeto de lei ordinária número 012/2023, em questão, constata-se que os recursos foram resultantes de anulação parcial de dotação da Secretaria Municipal da Fazenda, ou seja, o enquadramento da fonte de recursos se perfez na forma do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64, anulação, e não do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64, excesso de arrecadação. Em consulta ao Portal da Cultura Pernambucana, consta campo, relatório Lei Paulo Gustavo, repasses municípios, onde pode ser verificado que o município de Limoeiro receberá repasse no valor de R$ 514.078,49, com valores específicos de investimento nas áreas de apoio a produções audiovisuais, apoio à sala de cinema, capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e a festivais e mostras, e apoio às demais áreas da cultura que não são audiovisuais. Destaca-se abaixo o print de consulta realizada. Lei Paulo Gustavo, UFPE, nome do município Limoeiro, artigo 6º, 1º, apoio à produção audiovisual, o valor de R$ 272.302,74. Artigo 6º, 2º, apoio de salas de cinema, valor R$ 62.273,33. Artigo 6º, IB, capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e a festivais e amostras, valor R$ 31.268,86. Artigo 8º, apoio às demais áreas de cultura que não o audiovisual, valor R$ 148.203,56. Total, R$ 514.078,49. Em vista às dotações orçamentárias descritas no artigo 1º do projeto de lei ordinária em comento, verifica-se que houve adequação das dotações e valores especificados, totalizando um montante de R$ 514 mil, conforme apontado no campo total do crédito. Desse modo, em análise final, e no que concerne à legalidade, à constitucionalidade do referido projeto, entende-se que o mesmo atende às exigências legais. Por fim, registra-se que a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes de legislação, justiça e redação final. Artigo 54 do RI e de Finanças e Orçamento, artigo 55, 7º do RI. Conclusão. Diante o exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei ordinária número 013/2023, devendo ser consultadas as comissões pertinentes e, após ter o seu mérito submetido à apreciação do plenário desta Casa Legislativa, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. É um parecer em caráter opinativo. Limoeiro, Pernambuco, 11 de setembro de 2023. Milena Patrícia Santos de Moura, assessora jurídica.
Consultar as comissões. Comissão de Redação e Leis, presidente José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Professor Marcos Sérgio. Relator Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Membro José Ronaldo de Moraes Souza. Comissões de Finanças e Orçamento, presidente Antônio Machado de Souza Neto. Relator José Zósimo de Albuquerque Oliveira. Membro Severino Inácio de Luna. Projeto de Lei Ordinária de número 013/2023, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 e das outras providências, encontra-se em discussão. Com a palavra, vereador Robertinho Galvão. Senhor presidente, vereador Daniel, primeiro secretário, vereador Beto, segundo, vereador Hilton, a todos os pares da casa, saudar os assessores. Peço permissão, presidente, para falar do meu local, fazer uma saudação especial aqui a todos os agentes culturais que nos visitam na manhã nessa casa. Saudação a Rosival, representa os terreiros de matriz africana, também Vânia, vejo aqui Cessa, Sandra, muita gente aqui da cultura. Agradecer a presença de todos, peço perdão por alguma falha nas saudações e saudar todos em nome da secretária Dolores Carmen, nossa querida Dodinha. Sem dúvida, hoje, presidente, nós estamos cometendo justiça, não é, através desse projeto de lei ordinária que vem proporcionar uma adequação à lei orçamentária anual, nessa abertura de crédito especial, para se adequar à lei federal de número 195, né, 2022, a qual garante um suporte financeiro para todos os agentes e movimentos culturais desse país. E Limoeiro vem se adequando a esse importante suporte, que sem dúvida vai promover essa justiça e um conforto econômico a toda essa categoria que sofreu muito durante a pandemia. O recurso ele chega, ao meu ver, tarde, mas antes tarde do que nunca, e tenho certeza que a partir de hoje, de todas as diretrizes, né, que a própria lei complementar vai trazer, a Secretaria de Cultura, através do seu cadastro e do edital que será lançado, irá fazer esses repasses que serão de suma importância, né, para o resgate e fortalecimento da nossa cultura. E tenho certeza que Limoeiro continuará sempre bem representado, né, e com esse segmento da sociedade bem dirigido, bem comandado, que é a cultura. Então, desde já adiante, meu posicionamento favorável a esse projeto que é de suma importância. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Sérgio. Senhor presidente, quero cumprimentar a mesa, senhor presidente Daniel, primeiro secretário Beto Washington, segundo secretário vereador Hilton, aos vereadores, a vereadora, em especial o vereador Juarez, que está por aqui depois de ter passado por um problema sério de segurança, né, Juarez? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu quero cumprimentar aos representantes de matrizes africanas, através do Paival. Quero cumprimentar Vânia Jacinto, do Bloco Sassaricando, a representante do artesanato, Sandra Gomes, a representante da forma itinerante, Cessa Gomes, a representante da Leonardo Luiz Neto, aos assessores, à imprensa, aos amigos que estão em casa, a todo mundo que gosta de cultura, que gosta de arte. Agradecer às pessoas que vieram atendendo o convite nosso e dizer a essas pessoas que toda vez que tiver algo de cultura sendo discutido nessa casa, vocês serão os primeiros a serem informados e convidados para vir para cá, né? Então, eu queria, ao mesmo tempo,
presidente Daniel, fazer uma solicitação aos pares dessa casa. Então, eu estava observando que nas comissões que se discute, tem orçamento, tem lei, tem educação, tem saúde, mas não tem cultura. Então, que seja feito, não sei de que forma, a implementação aí pode ser junto da comissão de educação, a gente colocar também a comissão de cultura, para dar mais força ao segmento aqui nesta casa, né? Porque por muito tempo, muita gente viu cultura como sendo apenas festa. Chega o São João, cultura. Chega Carnaval, cultura. E não é isso, não é só isso. Cultura é muito mais, é todo o legado de um povo, né? É toda a história de um povo, é todo um povo que vive dentro dos princípios artísticos, seja nos terreiros, na qual tem um respeito imenso, seja nos bois de caboclinho, seja nos blocos de carnaval, seja na pintura, na dança, no teatro, né? Então tem muitos segmentos e muita gente vive de cultura. Então no país hoje quase que 5% do PIB nacional é cultura. Então a gente não pode ver cultura como sendo apenas um elemento que a gente vai ajudar, muitas vezes por um favor. Antigamente, quando se fazia, Ronaldo sabe muito bem disso, né? Ronaldo queria gravar um disco, ou alguém que queria fazer uma peça de teatro, Neto queria fazer uma peça de teatro, ia no comércio bater de porta em porta. Chegava lá pedindo. E um comerciante ajudava, outro não ajudava, muitas vezes porque não podia, pedindo. Então hoje a gente tem um avanço muito grande, porque hoje já tem editais. O governo federal e o governo Lula é muito positivo nesse sentido, né? Então, de se criar editais e se estimular a produção, e essa produção vai ser reconhecida e paga. Então, deixa o artista de estar pedindo para ele se inscrever. Primeiro, ele tem que aprender a fazer os projetos, participar de seleções e depois, né, o reconhecimento vem através do dinheiro para ele investir na produção e para a sobrevivência dele. É muito difícil no país da gente se viver de cultura. Poucos conseguem viver de cultura, né? Então, por conta disso, também ainda há preconceito. Mas esses preconceitos eles vão sendo aos poucos, extintos por conta do conhecimento. Então, a gente tem leis sérias hoje nesse país, né, como a Lei Rouanet, que muitos desconhecem até a lei e falam mal da lei, né? Então, a gente tem também agora a Lei Paulo Gustavo, importantíssima para o segmento. Para você ter uma ideia, aqui em Limoeiro, chegou em agosto, chegou no dia 3 de agosto. Então, esse projeto que a gente está votando hoje, já era para ter sido votado. Mas, como disse o vereador Robertinho, antes tarde do que nunca, né? Então, chegou 509.872,16 que está em conta. Deste valor, apoio a produções audiovisuais, 270 mil, apoio a salas de cinema, 61 mil, formação, qualificação e difusão, 31 mil, e demais áreas de cultura, 146.996. Então, valores altos, que são valores emergenciais. Foi por isso, vereador Daniel, que a gente pediu a antecipação da votação, o mais urgente possível, para que desse tempo, porque tudo é tempo. Então, aprova-se hoje, né, meu voto é favorável, aprova-se hoje aqui. A partir daí, é preciso que sejam lançados os editais, que em Recife já foram lançados, já foram até os prazos prorrogados, Limoeiro está atrasado. Eu espero que a Secretaria de Cultura já tenha esses editais prontos para lançar de imediato, porque quando os editais são lançados, ainda tem um prazo de inscrição, que eu não sei quanto tempo vão dar, mas digamos que 20, 30 dias, que é um prazo que os artistas têm para a elaboração dos projetos. Depois de elaborados os projetos, feitas as inscrições, é preciso ainda analisar os projetos, é feita uma comissão de análise dos projetos, para em seguida, então, os pagamentos serem feitos. Então, a gente já está, o tempo corre, a gente já está quase que no final de setembro. Então, a gente tem apenas outubro, novembro, dezembro. Se até o dia 31 de dezembro esse dinheiro não tivesse sido pago aos artistas, esse dinheiro retorna. E aí, imagine, seria um desastre o dinheiro retornar, o dinheiro que vem para ajudar, que é de forma emergencial, que a gente já nem está mais lidando com a emergência, né? Porque, veja, a gente já está
no meio de agosto, final de agosto, aliás, setembro, já era para ter sido aprovado isso aqui, mas a gente espera que depois daqui a celeridade, a rapidez tome conta, dando valor aos artistas que, como foi dito também, tanto sofreram na pandemia. Todos os artistas sofreram demais na pandemia, as casas de show fecharam, as casas de teatro fecharam, todas as artes elas sofreram demais. Então, eu quero, para finalizar, né, apenas dizer, reforçar aos artistas de Limoeiro, a todos os segmentos culturais que a gente tem aqui em Limoeiro, que um aliado forte vocês têm na Câmara de Vereadores nesse meu retorno à casa. Então, por isso, voto favorável, senhor Daniel, vereador Daniel. E vamos em frente. Eu acho que isso é apenas o início, né, dessa lei, e vamos cobrar da Secretaria de Cultura que os editais sejam lançados e vamos fiscalizar a aplicação desse dinheiro, porque isso também é importante, né, para que tudo seja de forma bastante transparente para toda a cidade de Limoeiro, sobretudo para os artistas que serão beneficiados. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Neto Siqueira. Senhor presidente, Daniel, primeiro e segundo secretários, vereador Beto, vereador Hilton, respectivamente, vereadora Zélia, demais vereadores, imprensa, componentes da cultura limoeirense, aqui presentes também. Ser bem breve, presidente, eu queria reforçar um pouco a fala do vereador Marcos Sérgio na questão da possibilidade de uma criação de uma comissão de cultura ou até de inclusão em uma dessas comissões. Eu acho muito válido, principalmente pela necessidade de acompanhamento da distribuição desses valores. A gente sabe que Limoeiro tem uma cultura muito forte e o apelo que eu faço ao Executivo, à Secretaria e aqui a esta Casa Legislativa é que a gente acompanhe, para que não aconteça o que aconteceu no São João, que diversas atrações limoeirenses tinham os documentos, mas foram barradas porque não acompanham o grupo do prefeito. A gente sabe que no Brasil, né, tem essas coisas de fulaninho não votou com Lula, não votou com Bolsonaro, fica de fora de quando o governo é do PT, enfim. Essas questões políticas não possam atrapalhar essa distribuição. A gente tem muitos grupos, né, culturais que merecem ser contemplados e que esse fator político, não estou dizendo que já aconteceu, mas para que não aconteça, é importante que a gente acompanhe isso, para que muitos grupos culturais não fiquem de fora por uma posição política, ou até que um valor desse se faça e se utilize para fazer política. É importante que a gente valorize a cultura limoeirense e que algumas pessoas não sejam prejudicadas por sua posição política. E adianta até meu voto, que é favorável. O projeto continua em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Peço aos pares para esperar a aprovação da ata e assiná-la.
Seu Daniel. Ah, ele assinou já. Tá? Peço para a secretária ler a ata da reunião. A ata da 4ª reunião extraordinária no 3º período legislativo do ano 2023, na Câmara Municipal de Limoeiro, presidida pelo vereador Daniel Paulo de Moura. Ao 18º dia do mês de setembro do ano de 2023, foi realizada a 4ª reunião extraordinária do 3º período legislativo do ano de 2023, na Casa Professor Agripino de Almeida, situada na Rua da Matriz, número 134, Limoeiro, Estado de Pernambuco, às 9 horas. Presente os senhores vereadores Daniel Paulo de Moura, Antônio Machado de Souza Neto, Enildo Araújo Souza, Joséildo da Silva Arruda, José Nildo Cavalcante, José Ronaldo de Moraes Souza, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, Juarez Antônio da Cunha, Marcos André da Silva Paz, Marcos Sérgio Barbosa da Silva, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, Roberto Marques da Silva, Severino Inácio de Luna e Zélia Maria Barbosa Marques. Verificando o número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e autorizou a secretária dos Trabalhos a fazer a leitura da pauta do dia. Ofício GP número 307/2023. Limoeiro, 4 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor Daniel Paulo de Moura, presidente da Câmara Municipal de Limoeiro. Senhor presidente e demais vereadores, em virtude do recesso parlamentar, venho requerer a convocação dos membros desta Casa em sessão extraordinária com fulcro no artigo 51 primeiro da Lei Orgânica Municipal para apreciação do projeto de lei ordinária, número 03/2023, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 e da outras providências. Protocolado nesta Casa Legislativa em 30 de 8 de 2023, cuja convocação será definida conforme a conveniência de Vossa Excelência, em caráter de urgência. Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Ofício GP número 305/2023, Limoeiro, Pernambuco, 30 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor presidente Daniel Paulo de Moura, Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro, Pernambuco. Prezado senhor, em anexo, estamos encaminhando a esse egrégio Poder Legislativo para devida apreciação projeto de lei ordinária número 013/2023, que trata de abertura de crédito especial para atender à Lei Paulo Gustavo. Sendo que se apresenta no momento, aproveitamos o ensejo para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Mensagem número 03/2023, Limoeiro, 30 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, submeta à apreciação de vossas excelências o projeto de lei ordinária que promove a adequação orçamentária à lei orçamentária anual com vistas à abertura de crédito especial para recebimento dos recursos da União oriundos da lei complementar número 195 de 8 de julho de 2022, amplamente conhecida como a Lei Paulo Gustavo. A Lei Complementar número 195/2022 dispõe sobre apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para a execução das ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. As ações executadas por meio da referida lei complementar serão realizadas em consonância com o Sistema Nacional de Cultura organizado em regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, conforme disposto no parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar número 195 de 2022 e do artigo 216-A da Constituição Federal, notadamente em relação à pactuação entre os entes da Federação e a sociedade civil no processo de gestão dos recursos oriundos da lei. Neste sentido, cumpre informar que o crédito especial será financiado na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Federal número 4.320,
de 17 de março de 1964, fonte de recursos, transferências da União. Deste modo, nesta imprescindível a adequação da lei orçamentária anual vigente para fins de autorização de abertura de créditos especiais, nos termos do artigo 42 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. São as razões que justificam o encaminhamento da presente proposta de projeto de lei ordinária à consideração desta Casa Legislativa. Por fim, tendo em vista a relevância da matéria e a existência de prazo legal para formalizar a adequação orçamentária e atendimento das ações constantes do projeto de lei ordinária, solicita a tramitação em caráter de urgência. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Projeto de lei ordinária número 03/2023, emenda. Autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 e da outras providências, acompanhado de parecer jurídico da assessora jurídica desta Casa Legislativa. Assunto: projeto de lei ordinária número 03/2023, o qual autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 e da outras providências. Conclusão: diante o exposto, a assessora jurídica opina pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto de lei ordinária número 03/2023, devendo ser consultadas as comissões pertinentes e, após ter o seu mérito submetido à apreciação do plenário desta Casa Legislativa, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. Milena Patrícia Santos de Moura, assessora jurídica. O projeto passou pela Comissão de Redação e Leis e foi aprovado por unanimidade. Passou também pela Comissão de Finanças e Orçamento e foi aprovado por unanimidade. O projeto foi posto em discussão. Com a palavra, o vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Usou da palavra, cumprimentou a todos os presentes, falou de sua satisfação e alegria em votar favorável nesse projeto, por ter sido uma classe muito afetada na pandemia da Covid-19. O vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva usou da tribuna, cumprimentou a mesa diretora e a todos os presentes e fez algumas explanações. Pediu a inclusão de ser criada a Comissão de Cultura nessa Casa Legislativa. Ressaltou alguns pontos das dificuldades que as pessoas que atuam em todos os segmentos culturais encontram. Defendeu e justificou o seu voto favorável. O vereador Antônio Machado de Souza Neto usou da palavra para defender e justificar seu voto favorável e concordou e reforçou o pedido do vereador Marcos Sérgio para a criação da Comissão de Cultura. O projeto foi posto em discussão e foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião. Do que para constar do primeiro secretário, eu, Roberto Marques da Silva, mandei lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, assino com o senhor presidente e os demais vereadores. A ata da 4ª reunião extraordinária do 3º período legislativo do ano 2023 da Câmara Municipal de Limoeiro encontra-se em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovada. Declaro encerrada a sessão, cumprimentando todos os vereadores e comunicando que a próxima é no primeiro dia útil do mês de outubro. E solicitar também quarta-feira pela manhã os senhores vereadores se encontram aqui na casa.